Boa tarde a todas e todos que se inscreveram em mais um webinar da Drummond Advisors. Eu sou o Lucas Couto, aqui do time de comunicação da Drummond. Em nome de toda a empresa, eu quero agradecê-las e agradecê-los por participarem deste webinar mais do que especial conosco. Hoje vamos abordar a jornada de internacionalização rumo aos Estados Unidos de Leila Vélez, uma brasileira empreendedora, tem uma história muito rica e muito bacana para contar para vocês. Nesse webinar também nós temos Marcelo Carrulo e também Victoria Vono aqui do time da Drummond Advisors. Para quem não conhece a nossa empresa, sejam bem-vindos ao nosso universo pela primeira vez. A Drummond Advisors é uma empresa com mais de 14 anos de atuação no mercado, conta com profissionais, advogados e contadores licenciados tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e um corpo bilíngue de mais de 300 colaboradores espalhados pelo mundo, com escritórios físicos em Boston, Miami, Orlando, São Paulo e Belo Horizonte. Lembrando que este webinar é feito para vocês e por vocês, então fiquem à vontade para enviar suas perguntas, suas dúvidas, interajam via Q&A com os nossos speakers. Marcelo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Hoje o Marcelo, nosso Chief Growth Officer, vai ser o nosso mediador da conversa. A palavra é sua, o palco é seu. Bom webinar para todos. Maravilha. Obrigado, Lucas. Obrigado a todos que estão aqui conosco, presentes. Obrigado por terem se inscrito, por estarem aqui online para bater esse papo. Na verdade, a gente tenta, dentro da Drummond, fazer esse tipo de encontro, esse encontro online, que permite a gente conversar bastante, de forma bastante livre e bastante à vontade, bastante interativa, sobre o que você pode encontrar nesse processo, nessa jornada de internacionalizar os seus negócios, internacionalizar suas empresas, internacionalizar todo um processo que envolve família, etc., para os Estados Unidos. Como o Lucas colocou muito bem, a Drummond é uma empresa que está hoje há quase 15 anos no mercado, né? Ela vai completar 15 anos daqui a um mês e pouco, com um pouco mais perto de 15 mil clientes atendidos, com cobertura completa nos Estados Unidos, nos 50 estados americanos, clientes do mundo inteiro, mais de 40 países formam aí o espectro de clientes da Drummond, e sempre com aquele caminho, qualquer lugar do mundo para os Estados Unidos. Então, é o inbound Estados Unidos, onde a gente tem três grandes vertentes de prestação de serviço. A parte toda contábil, que é a Drummond CPA, a parte de tax, de planejamento tributário, e uma parte de legal, que é o direito imigratório e o direito societário. A gente tem hoje, super feliz de estar aqui com a Leila. A Leila é uma cliente nossa há bastante tempo, é uma empresária de sucesso absoluto no Brasil, no exterior. A história dela no Brasil é hiper, super conhecida, ela vai citar aí algumas coisas, mas a gente hoje quer conhecer um pouquinho dessa Leila USA, essa Leila americana, que há 7 anos está vivendo aqui em território americano, trazendo business, trazendo tecnologia, trazendo conhecimento, atuando como empreendedora, e ela vai falar um pouquinho mais tarde também como consultora, parceira da Drummond para ajudar a quem hoje quer desenvolver os seus negócios nos Estados Unidos. E a gente tem a Vitória, Vitória Vono. Vitória, ela é advogada, ela é uma advogada da área imigratória da Drummond, nos ajuda bastante, um monte de casos, acho que está quase 4 anos conosco, um pouquinho mais, né, Vic? E ela Hum. está aí nos ajudando um bocado a realizar casos de sucesso na Drummond, numa das maiores, dos maiores desafios, uma das maiores dores que quando você quer imigrar para cá, para os Estados Unidos, você está 100% regularizado, 100% compliance, 100% legalizado para viver esse trabalho, esse desenvolvimento em território americano. A gente vai fazer esse bate-papo, por favor. Aqui a gente tem um Q&A para vocês conversarem, tem um chat para vocês fazerem perguntas, tem algumas perguntas prévias e a gente vai estar sempre atendendo a vocês, tá bom? Vou pedir para a Vicky começar, por favor, apresentando um pouquinho sobre ela, 2 minutinhos sobre ela, sobre essa área da Drummond Legal, e depois a gente começa o papo com a Leila, tá bom? Vitória, por favor. Então, obrigada, Marcelo. Bom, eu sou a Victoria Vono, trabalho aqui há 4 anos na Drummond Legal,
Então, é o braço jurídico aqui da Drummond Advisors, onde a gente trabalha tanto na área de Global Mobility, que engloba a imigração, quanto Corporate Law, também registro de marcas. Então, eu tive o prazer de trabalhar por 4 anos aproximadamente no projeto da Leila Vélez, de toda a sua família também, né, atuando como paralegal junto ao nosso time de advogados, né, que ficam alocados nos Estados Unidos. Então, a gente vai compartilhar um pouco como foi essa longa jornada e é isso. Marcelo, você está no mudo. Todo mundo, para ajudar a esse webinar ficar interessante. Fazer aqui a linguagem de sinais. Obrigado, Vitória. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigado por nos ajudar. A Vitória vai explorar um pouquinho essa parte técnica do visto imigratório, mas muito em cima do caso que aconteceu com a Leila nesses 7 anos dos Estados Unidos. Aliás, Leila, está aqui online conosco a Silvia, que é a sua carinhosa amiga dentro da Drummond, que te atende há 7 anos aqui dentro. Então, ela está aqui conosco online, está te mandando um abraço, tá? Ai, que barato. Adoro, Silvinha. Um beijo grande. Leila, o Boa palco é trabalho. seu, conta para gente um pouquinho. Eu conheço a sua história da época da beleza natural, conheço a sua história aqui nos Estados Unidos, mas fala um pouquinho para a gente dessas duas Leilas que se transformam hoje nessa pessoa de sempre grande sucesso em território americano. Por favor. Muito obrigada, Marcelo. É um prazer estar aqui, uma honra, dividindo um pouquinho da minha experiência e história com vocês. Assim, realmente estou muito feliz de estar aqui. Bom, eu comecei a trabalhar muito novinha. Minha primeira empresa foi a Beleza Natural. Eu comecei com 19 anos, no Rio de Janeiro, no Brasil. A empresa começou do nada, no fundo de quintal, bem humilde de verdade. A gente ah, criou um modelo de negócio diferenciado, inovador, para tratar cabelos cacheados e crespos, numa época em que nem se falava de segmentação de cabelos no Brasil. E a empresa cresceu muito e chegou a ter 4 mil colaboradores em 5 diferentes estados, com mais de 50 unidades de negócios, atingindo uma receita de mais de 100 milhões de dólares e com um desejo muito grande de crescer, de se expandir. Acho que veio um pouco do DNA do ketchup na veia que eu peguei quando eu trabalhei no McDonald's, quando eu era adolescente. E a ideia de transformar uma empresa que pudesse ter sucesso em qualquer lugar do mundo, com padrões de qualidade, com uma forma muito séria de tratar o produto, o serviço e principalmente o consumidor, a consumidora. Então, a gente, nesse desejo de crescer, houve o desejo de internacionalização e trazer o Beleza Natural para aqui para os Estados Unidos foi assim um grande sonho durante muitos anos. Eu me lembro de falar para o time: olha só, fala inglês, hein? Vai aprender, vai estudar, porque um dia a gente vai. E no começo parecia um sonho louco, né? Parecia uma coisa totalmente fora da realidade, uma empresa brasileira focada em cabelo cacheado e crespo, pensar em se internacionalizar com um nível de competitividade, com um mercado tão bem desenvolvido quanto é o americano. Mas acabou virando uma realidade. Então, eu vim para os Estados Unidos para abrir nossa primeira unidade aqui no Harlem, em Nova York. Foi uma experiência absolutamente enriquecedora para mim, para todo o time. Depois acabei ficando aqui, minha família veio toda por conta da internacionalização e acabei tomando a decisão de me manter aqui nos Estados Unidos. Depois vendi minha participação no Beleza Natural, continuei aqui, fiz um período sabático e resolvi abrir uma outra empresa chamada Curl Lab, que é uma beauty tech que usa inteligência artificial para criar produtos absolutamente exclusivos para cada cliente. Então, a ideia é usar o algoritmo para analisar os fios de cabelo, analisar as características de cada pessoa e criar uma fórmula para você chamar de sua, com seu nome, com todas as características que são únicas de cada pessoa. Então, estou super animada, essa empresa está nascendo aqui nos Estados Unidos. Todas as duas empresas, tanto a internacionalização do Beleza Natural quanto o nascimento da Colab, a sua proteção de marca e uma série de outras questões foram com parceria com a Drummond. Então, eu me sinto muito em casa em estar aqui e contar um pouquinho dessa história com vocês. Maravilha. Te agradeço demais por estar conosco. Obrigado você, Vitória. Vamos começar. A gente já tem uma série de perguntas prévias. O pessoal, quando se inscreveu, eles mandaram algumas perguntas e eu queria
usá-las para a gente fazer tipo uma jornada de tudo que aconteceu desde o início, desafios, partes mais positivas, mais complicadas, etc. E usar a Vitória, porque os grandes desafios teus foi o processo imigratório, né? Não só o seu, como executivos da empresa, mão de obra especializada, tal. Então, eu queria começar com um overview seguinte: você tinha uma experiência num determinado tipo de empresa, determinado tipo de tecnologia no Brasil, e começou a migrar para cá, pelo que eu entendi, com algo semelhante. Isso é verdade? Existia essa semelhança? E se existia, isso foi um facilitador para você ou não, culturalmente falando? Porque nessa jornada da internacionalização, um dos grandes desafios é essa parte cultural. Isso ajudou, não ajudou? Isso foi um motivador? Fala um pouquinho desse processo decisório no início, aonde envolve tecnologia, conhecimento e cultura, por favor. Sim, claro. Cultura para a empresa sempre foi um mantra e uma questão que era levada super a sério. Porque quando se trata de serviços, quando se trata de lidar com pessoas, a cultura é o que molda o comportamento das pessoas, é o que faz a gente ter um compartilhamento de valores, uma forma de pensar e de agir. Então, para a gente era fundamental que o sucesso da empresa, que a gente atribuía muito em função da cultura, pudesse ser transplantado para a sua unidade internacional. O desejo era trazer uma parte do time que justamente representasse essa cultura. Não somente com conhecimento técnico, com conhecimento para fazer o treinamento do time, porque as técnicas eram exclusivas, muitos dos serviços foram desenvolvidos por nós, então era muito importante ter gente que conhecesse e que pudesse ser multiplicador dessa tecnologia, mas mais importante do que isso eram pessoas que compartilhassem os valores da empresa e compartilhassem essa cultura. Então foi muito interessante, porque eu trabalho com a Drummond, foi primordial, porque eu tinha o desafio de trazer essas pessoas e, ao mesmo tempo, você sabe, tem uma série de limitações para você trazer funcionários, pessoas de outro país, quando você deveria, entre aspas, estar dando oportunidade para americanos, né, para pessoas locais. Só que para nós era fundamental que viessem pessoas do Brasil, porque sem esse conhecimento prévio, né, sem essa bagagem de cultura da empresa, a gente já teria um começo super fragilizado, né, em termos de manter a identidade do negócio. Então, isso foi muito bacana. Acho que, Vitória, se quiser comentar um pouquinho desse trabalho, porque a gente conseguiu achar um caminho de trazer legalmente, de uma forma muito organizada, as pessoas que eram vitais para a manutenção, né, da cultura da empresa. Exatamente, Leila. E por isso que é muito importante ter todo esse planejamento, né? Então, entender a necessidade da empresa, como que vai ser feita essa mudança, essa aculturação para o mercado americano, assim como a necessidade de mão de obra americana, como você disse, sim, os Estados Unidos espera que você contrate americanos. Então, a gente tem que justificar muito bem a necessidade da ida de brasileiros para que o negócio consiga, de fato, né, se estabilizar nos Estados Unidos e crescer. Então, com a expansão, mais americanos vão ser contratados. Então, tanto o plano de negócios, né, para a ida aos Estados Unidos, quanto o planejamento migratório, eles caminham juntos desde o início. Então, esse foi o caminho que a gente fez, né, e deu certo aí na sua longa jornada nos Estados Unidos, Porque né? não é simples, né? Você falar, não, eu preciso trazer uma Nem um cabeleireira pouco. do Brasil. Ué, mas não tem É. cabeleireira nos Estados Unidos? Como é que você explica isso para um agente migratório, né? Que não é bem só o fato da pessoa ter a técnica de cabeleireiro, era a pessoa ter o conhecimento de uma técnica que era exclusiva e ainda por cima com um jeitão cultural que era do negócio. Então, realmente foi um super desafio e a gente conseguiu ultrapassar essa barreira. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês duas. É, o profissional em si, da sua empresa, com conhecimento de trabalhar um determinado tipo de cabelo, um determinado perfil de cliente, o cliente em si e o governo americano. Qual dos três era o mais difícil você mexer? Você ter um profissional especializado, você achar o cliente americano, porque aqui a gente tem um negócio no Brasil, aqui nos Estados Unidos, que é o seguinte, é o tal do mercado da saudade. Então, o cara quer vender tapioca, ele é um sucesso vendendo tapioca no Brasil, ele quer vender tapioca nos Estados Unidos. Ele é um sucesso no pão de queijo no Brasil, quer vender pão de queijo
nos Estados Unidos. Ele acaba vendendo primeiro para o mercado da saudade. O brasileiro que tem saudade do pão de queijo, o brasileiro que tem saudade daquele café brasileiro, aquela coisa toda. Isso é um mercado grande, mas limitado. O grande ganho quando você vem para cá é conseguir atingir o mercado americano, que é um mercado quase que sem teto, né? São 300 milhões de consumidores nos Estados Unidos. Então, é um mercado que consome bastante. Nesse ponto específico, achar o cliente, a cliente americana, foi muito difícil, foi muito complicado. E compara isso para mim entre trazer, aí a pergunta é para vocês duas mesmos, tá? Trazer o profissional americano, considerando o tecnicismo do visto, da questão migratória, e considerando a vontade desse profissional, dessa profissional, vir morar nos Estados Unidos. Sair de um reduto, eu lembro que vocês tinham uma força muito grande na Bahia, em Salvador. Eu lembro de ações de marketing muito pesadas que assistiam durante o carnaval, era fantástico. Sair o profissional do Brasil, e vir trabalhar nos Estados Unidos, e aí tem a questão da vontade dele e a questão legal. E a cliente, achar essa cliente aqui, como é que vocês fizeram? Como é que foi isso? Acho que com muito cuidado com o pré, a pré-abertura. Um cuidado muito grande em pesquisar o mercado, porque, como você falou, o mercado da saudade ele é interessante, mas não era o nosso objetivo. A gente queria ir além disso. A gente queria realmente aproveitar o maior mercado mundial de beleza, que é os Estados Unidos. Então, para que a gente atingisse a consumidor americano, o consumidor americano, era muito importante que a gente pensasse com a cabeça do consumidor americano e não com uma repetição daquilo que a gente fazia no Brasil, ipsis literis, né? Então era super importante entender o que que era necessário adaptar, o que que era necessário manter, porque eram os nossos grandes diferenciais, e o que que a gente precisava fazer para divulgar a empresa de uma maneira que ela fosse atraente para o público americano. Então, eu acredito que assim, a pesquisa, muita gente, não gastar dinheiro com pesquisa, será que precisa mesmo? Nossa, como precisa? Eu acho que não é um gasto, é um grande investimento para que você possa economizar no longo prazo. Uma outra coisa também é adaptar a marca, adaptar o branding da empresa para a realidade americana. Eu vejo grandes empresas brasileiras que vêm para cá, para os Estados Unidos, e não se dão trabalho de traduzir o nome dos produtos. Eu acho isso um grande erro e um grande risco, porque mesmo que você traduza ao pé da letra, às vezes não basta, porque uma coisa que faz sentido na língua portuguesa no Brasil, só traduzir para cá, às vezes a conotação cultural, enfim, dá outro entendimento àquele produto, àquele serviço. Então é super importante, minha sugestão é aconselhar até uma agência americana que conheça profundamente o nicho de mercado que você quer atuar e que possa fazer essa transposição de uma maneira, de fato, traduzida não só ao pé da letra, mas traduzida culturalmente. Para vocês terem uma ideia, a gente teve que mudar tamanhos de embalagens, a gente teve que mudar fórmulas de produtos, não só por conta da questão cultural e da preferência da consumidora, mas também por questões regulamentares, né? Então, para a gente, uma pesquisa muito importante não foi só a consumidora, como ela se comporta, onde ela fica, quais são os seus hábitos, enfim. É também uma questão de compliance com todos os órgãos regulatórios americanos, no nosso caso o FDA, né, que é o paralelo à Anvisa no Brasil. Então era super importante que algumas das fórmulas fossem adaptadas para que sejam aceitas, pudessem ser aceitas pela legislação americana. Então tudo isso foi super importante e poderia ter sido um grande problema se a gente não tivesse feito antes do primeiro atendimento, digamos assim, né, do primeiro cliente você entrar pela porta e está tudo pronto para ser recebido. E só complementando, tem essa questão que a gente trabalha muito aqui na Drummond, né? Que é a questão do plano de negócios e todos esses detalhes, inclusive, né, dos futuros empregados da empresa lá nos Estados Unidos. Porque, por exemplo, entrando um pouquinho mais em uma questão técnica, o visto L, que inclusive fez parte aí do seu processo migratório para os Estados Unidos, foi o primeiro visto de trabalho que você chegou aí. Se ele for uma empresa nova, que a gente chama de new office, né, é um visto de apenas um ano. Então, muitos clientes chegam e falam:
como que eu vou conseguir provar que eu consegui me estabelecer, conseguir clientes nos Estados Unidos, conseguir fazer tudo isso que eu prometi dentro de um ano, né? Então, todo esse estudo prévio, realmente, ele é muito necessário para conseguir ter sucesso e continuar com, né, o desenvolvimento do negócio nos Estados Unidos. Como o Marcelo falou, é um mercado gigantesco, mas também é muito competitivo. Então, todo esse planejamento é essencial, né? Fundamental. E com relação ao planejamento, eu diria que é importante a gente contar com alguns percalços, alguns atrasos, empecilhos, porque existe sim um ecossistema empreendedor muito desenvolvido. Os Estados Unidos ele é muito pró-business, né? Muito, digamos assim, ele dá boas-vindas para o empresário e tenta facilitar esse processo de abertura de novos negócios. Mas isso não quer dizer que seja tudo perfeito, que tudo vai acontecer dentro do prazo que foi estabelecido, que nenhum problema vai acontecer ao longo do processo, né? Então, o plano de negócios ele é fundamental e é importante que você coloque no cronograma, no planejamento financeiro, espaço para esses problemas que podem vir a acontecer. No nosso caso, a gente teve um problema seríssimo de liberação do local da abertura da primeira unidade, porque tinha uma questão do prédio que tinha sido reformado e faltava uma licença da prefeitura, que fez a gente perder meses com a loja pronta, com a obra terminada, mas sem poder começar a fazer o processo de atendimento aos clientes, porque faltava uma liberação do prédio que não era nem nossa responsabilidade, era do proprietário, mas que de alguma maneira impactou nosso negócio. Então, assim, isso não dá para ter bola de cristal e prever, mas dá para você se precaver e colocar uma gordura de tempo e de dinheiro, né, no planejamento, porque coisas como essa acontecem. E aquela história do jeitinho não acontece, não existe jeitinho para flexibilizar esse tipo de Exatamente. coisa. O que a gente tem que trazer do Brasil de jeitinho eu acho que é o jeitinho do bem, é o jeitinho da gente de ser flexível, de ser adaptável, de ter capacidade de fazer as coisas com menos, porque a gente aprende a se virar no Brasil, né? Com tantos altos e baixos da economia, com tantas surpresas, a gente aprende a se virar nos 30 e a fazer as coisas com menos recursos. Isso eu acho que é o jeitinho do bem. Agora, aquele jeitinho de vamos ver se a gente consegue numa conversa mudar as coisas, isso esquece, porque de fato não tem espaço para isso. Deixa eu falar uma coisa aqui importante. E isso que Leila e Vitória falaram, os Estados Unidos têm duas grandes características, né? Ele é pró-business, então se você traz o teu negócio para cá e impacta positivamente a economia americana, tapete vermelho para você. Mas é um país by the book, ou seja, tenta trabalhar direitinho que as coisas vão acontecer da melhor forma possível, né? Não inventa, né? Trabalha bonitinho que as coisas dão certo. Deixa eu fazer uma pergunta para a Vitória. Vitória, você trabalhou ativamente no processo migratório da Leila e dos executivos, etc. É, como é que a gente pega uma pessoa como a Leila, que tem uma mega experiência, uma mega bagagem? Você chega no Brasil, você fala Leila Vares, cara, isso aí manda prender e manda soltar no país, é um negócio de louco. Todo mundo sabe quem é a Quem dera. Leila, história de sucesso, mídia, aquela coisa toda, super bacana. Você pega uma pessoa dessa e traz para o mercado americano, e a gente está vendo aqui, inclusive o pessoal que está assistindo, tem o Q&A, tem o chat, façam perguntas à vontade, porque é para vocês. Eu estou vendo aqui algumas pessoas que eu conheço pessoalmente, que são empresários, são empreendedores no Brasil, têm vontade de trazer o business para cá. É, como é que eu pego uma história de sucesso e trago para cá, para os Estados Unidos, no ponto de vista imigratório? E o que eu pontuo para o mercado americano, o que eu pontuo para o governo americano, desculpa, é que a Leila merece estar aqui trabalhando legalmente de forma permanente, com visto de residência permanente, que são os chamados green cards, os vistos EB, que é o Employment Based, né, que é baseado na empregabilidade e no impacto que ela faz na economia americana. Como é que eu pego esse personagem de grande sucesso, de história fantástica, e movo ele para um outro país e regulo esse personagem? Que funciona? Que é o desafio aí, por favor? Claro.
Bom, a Leila fez das coisas um pouco mais fáceis, né? Ela é uma mulher extraordinária, digamos. Então, Então é atualmente, mesmo. Isso ela é mesmo. Isso aí ela, vou te falar. Eu sou fã dessa é, mulher. Muito obrigada. eu também. Atualmente, a Leila está nos Estados Unidos com Green Card através do EB1A. Então, o Green Card para habilidades extraordinárias, né? Mas a jornada não foi fácil. A Leila pode compartilhar um pouquinho mais do lado pessoal dela, da longa jornada, né? Então, de início, com a necessidade da operação nos Estados Unidos, a vontade ali de já iniciar com os produtos e tudo, ela acabou indo para os Estados Unidos com o visto L1A, que seria de transferência de executivos. Então, ela foi assumir a operação americana e ficou cerca de 4, acho que uns 6, 7 anos, Leila. Eu até separei aqui o Menos. timeline, porque Acho que uns 4. foram uns 4 anos, Hum. desde 2016 até 2021. Então, foi um visto de trabalho que é temporário, né? Enquanto ela conseguia estabelecer, né, o negócio nos Estados Unidos, crescer a empresa. E durante todo esse processo nós fomos trabalhando juntas, né, entendendo o andamento do negócio, os planos nos Estados Unidos dela, da família. Então, nesse meio tempo, no meio do caminho, já foi identificado de que seria interessante aplicar para um green card para ela, né? Então, em conversa com o nosso time, comigo, com é, os advogados, né, que ficam Pedro. nos Estados Unidos, o Pedro, então a gente identificou que a Leila perfeitamente seria elegível, né, para o EB1A, onde você tem que atender completamente pelo menos 3 dos 10 critérios que a USCIS estabelece para, né, identificar a pessoa como extraordinária. É um visto self-petitioner, então nem foi necessário aplicar em nome da empresa, foi pelo nome da Leila, e ela já completava uns 6 critérios, então foi um case de sucesso, mas a caminhada foi longa, né? Então Super. foi um processo bem longo, assim como o ajuste de status, que é a etapa onde é solicitado o green card. Então, foram muitos anos de trabalho, né? Eu nem sabia que existia esse visto, e muito menos que eu me encaixaria nesse visto. Não falou de habilidade extraordinária, mas de jeito não tem nada Foi extraordinário. fácil. Sou só uma trabalhadora aqui tentando sobreviver. O que é uma habilidade extraordinária, Vitória? Dá alguns exemplos para a gente que se encaixaram aí no caso da Leila, por favor. Bom, eu até revisei o processo dela, né? Então, são 10 critérios, Marcelo, que a USIS já estabelece. E, assim, eu gosto de dizer que as petições que a gente apresenta é um grande storytelling, né? Então, não Tá. adianta só jogar as evidências, e sim, né, compartilhar toda a história, a trajetória, como ela se tornou importante para o mercado, onde ela é a especialista, onde ela contribuiu para o mercado brasileiro, estava contribuindo já para o mercado americano. Então, dos critérios, por exemplo, ela já tinha desempenhado em business, na área de negócios mesmo, um papel de liderança. Ela tem premiações, no Brasil relacionadas a todo o trabalho que ela fez junto com a Beleza Natural. Tem artigos, entrevistas com a Leila, né? Então, membership em associações internacionais, todos esses detalhes que a gente foi estudando com a Leila, coletando evidências, fizeram com que a gente fosse completando, né, todos esses critérios que são definidos pelo governo americano. Quer dizer, não precisa ser um PhD em Harvard para ser considerado uma habilidade específica. É isso. Existem habilidades Exato, comprovadas que fazem um diferencial quando você está em território americano. É isso que você está falando, né? exatamente. Então, deixa eu voltar para a Leila aqui. Leila, é o seguinte: a gente tem um monte de gente aqui, e isso é o tipo de pergunta que a gente recebe o tempo todo. Uma coisa é o que a Vitória está falando. Olha, você precisa ter o artigo,
você precisa ter uma comprovação, você precisa ter uma prova de que você é uma pessoa com impacto que pode ser repetido, replicado aqui no mercado americano. Mas me fala um pouquinho de sentimento. Como é que é o sentimento da pessoa que está ali, com uma família envolvida, um business envolvido, funcionários envolvidos, dinheiro envolvido, daquilo dar certo ou não dar certo? Porque por mais que a gente faça um trabalho, Vitória, super bem feito, super bem trabalhado, existe um poder discricionário do governo americano dele dizer, olha, quem já passou por isso em fila de consulado sabe que às vezes chega ali naquela portinha, o cara fala, então, campeão, você não. Aí o cara fala, eu não, por quê? Entendeu? Como é que é essa segurança barra insegurança de quem está vivendo esse processo? Como é que é isso na sua cabeça? Como é que foi isso na sua cabeça, Leila, até o dia que você recebeu a notícia de que o seu caso foi aprovado? Como é que funciona isso? Nossa, é uma ansiedade, uma angústia sem tamanho, né? Porque Um pouquinho de Rivotril, um pouquinho de. Ah, é delicadíssimo. Você tá, não é só você que está envolvido nesse processo, né? Eu vim com a minha família. Então, os filhos, adolescentes, já no high school, já montando as suas primeiras conexões, as suas amizades, criando uma vida, criando uma estrutura aqui. Então, você chegar e dizer, olha, não sei se a gente vai continuar, não sei se a gente vai poder ficar aqui, porque tudo depende da resposta do governo americano, né? Então, por mais que a gente estivesse sendo super bem assessorado, por mais que a gente tivesse toda uma esperança, um cuidado, em acreditar que era possível, até o último momento a gente fica ali contando os dias, e o dia que a gente teve a resposta positiva, um dia extremamente emocionante, todo mundo se abraça, comemora, champanhe, porque, olha, não é fácil, assim, o processo ele é árduo, É uma e celebração bacana, né, cara? é uma celebração E ainda mais fantástica. atualmente que a gente vê tanta notícia, algumas faz sentido, outras um pouco exageradas aí sobre esses processos migratórios. Você está, de novo, como a gente fala, né? Os Estados Unidos ele é 100% pro-business e 100% by the book. Você está regularizado aqui, é um alívio considerável, né? É Sem muito dúvida. importante isso. Então, deixa eu jogar agora para o lado de business. Vocês falaram, vocês duas, muito sobre o plano de negócio, né? O plano de negócio ele é importante para o negócio em si, é importante para a situação migratória do executivo, do empresário, do empreendedor que está vindo para cá. Deixa eu te fazer umas perguntas pontuais. Primeiro, por que Costa Leste? Por que Nova York? Existiu uma pesquisa anteriormente feita? É um local que era o produto em si era mais aceitável? O que foi essa escolha de Nova York? E Vitória, do ponto de vista migratório, é mais fácil, é menos fácil estar em Nova York? Tem algum tipo de ligação em sentido ou não? Deixa eu conversar com a Leila um pouquinho sobre o business em si, depois me dá um toque se isso ajuda ou é mesmo, ou é indiferente você vir para um estado como o estado de Nova York. Mais uma vez, tudo começa com o estudo muito profundo e muito cuidadoso para fazer essas escolhas. Imigrar e fazer todo o processo de internacionalização custa muito dinheiro, né? E custa uma moeda estrangeira. Pra vocês terem uma ideia, quando a gente começou o projeto, o dólar custava R$ 2 e pouquinho. Hoje a gente está com dólar a quase 6. Então, é um investimento fundamental para qualquer negócio. Então, é muito importante o embasamento de ter uma certeza, uma segurança de por quê e para onde. Muita gente falava para a gente, pô, acho que vocês não vão para Angola, Angola fala português, né? Tem um monte de gente de cabelo cacheado e crespo. Não, vocês têm que ir para não sei aonde, vocês têm que ir para não sei aonde. E eu sempre fui muito pragmático com esse tipo de coisa. Eu acho que não dá para tomar uma decisão como essa sem fazer um estudo muito cuidadoso de mercado, de entender o consumidor, de entender o que significa vir para os Estados Unidos ou para qualquer outro lugar. E aonde, dentro desse continente, né, porque os Estados Unidos é um país gigantesco, abrir uma loja ou abrir um negócio em Nova York é completamente diferente do que no Alasca, ou em Washington, ou no Texas. Então, são quase que como se fossem países diferentes. Então, houve sim um estudo muito profundo e a gente percebeu que existia uma concentração muito grande de público-alvo, ou seja, pessoas negras e pardas, pessoas com cabelo cacheado e crespo,
na cidade de Nova York, a maior concentração no país de população negra e parda, numa região única e com maior poder aquisitivo. Então, fazia todo sentido para a gente começar por ali, fora a questão cultural de que Nova York é um disseminador, é um catalisador cultural, né? Então, se você está em Nova York, você tem uma visibilidade muito maior para o restante do país, e isso facilita o processo de crescimento. Então, essas foram as razões pelas quais a gente decidiu vir para cá. Porque, como eu falei, as pessoas falam um monte de sugestões, mas você pensa, Angola mesmo é um bom exemplo. Angola tem potencial, digamos que tenha, mas é menor do que São Paulo, estado de São Paulo, em termos de população. Tem uma concentração de renda absurda, né? Um percentual muito pequeno da população concentra a maior parte da riqueza do país. Então, até que ponto vai sentido dentro de um processo onde você está falando do ecossistema empreendedor, de apoio do governo à abertura de novos negócios, há uma estabilidade econômica, há uma estabilidade, até, não digo nem uma estabilidade, mas uma aproximação cultural, onde você conheça e saiba que as regras são cumpridas da forma como elas têm que ser cumpridas. Então, isso tudo a gente levou em consideração na hora de escolher a vinda para Nova York, e especificamente para o Harlem. E Maravilha. só complementando Diga. a sua pergunta, Marcelo, para nós, em termos migratórios, onde for viabilizado o negócio, onde de fato faz sentido a empresa estar, é o que funciona também nas petições de visto de trabalho ou de green card. Então, é a questão do storytelling também, né? Se está fazendo sentido do plano de negócios, tem todo esse estudo prévio, como a Leila fez, é o que também vai ajudar na petição, tudo. Vai mudar a jurisdição, claro, da USCIS, de qual escritório que vai analisar o processo, mas é de acordo com onde de fato seja o mercado ou o armazém, enfim, onde a empresa vai operar ali nos Estados Unidos. E se você me permite, Marcelo, eu Claro. acho que os Estados Unidos ele tem, como a gente comentou antes, né, uma visão muito pró-negócios. Então, você consegue ter apoio. Tem órgãos aqui que ajudam nesse sentido. Então, eu acabei de colocar no chat dois links. Um do Select USA, que é do governo americano, que tem uma série de dicas, uma série de links de apoio de como você pode abrir um negócio aqui nos Estados Unidos. E o outro é o do Small Business Administration, que é de pequenos negócios, né? Como se fosse o Sebrae daqui, que apoia pequenos empreendedores, apoia inclusive com financiamento de negócios. Então, é super importante a gente aproveitar as ferramentas que estão disponíveis, né, para facilitar esse processo, que não é um processo simples. É interessante que você fala, tanto do lado de negócios, quanto a Vitória fala do lado migratório, que carimbos e validações são muito importantes nessa jornada. E o storytelling, ou seja, a história a ser contada, ela precisa ser muito consistente, né? Tanto para você justificar o pedido de uma residência permanente, quanto você justificar o movimento do seu negócio em si, de um país para o outro. É, porque Nova York você me explicou, está muito claro. Mas em que momento você se sentiu efetivamente aceita? Isso é uma pergunta aqui do. Então, algumas pessoas estão nos assistindo. A pergunta do José Roberto, a pergunta da Sandra, a pergunta da Brenda. Em que momento você se sentiu acolhida no estado, nos Estados Unidos? Que momento você falou assim, fiz a coisa certa? Eu tô. Nossa, acho que foi no dia que eu recebi o primeiro abraço de uma cliente. Porque existia muito essa preocupação da diferença cultural, né? Olha, as pessoas não são iguais às brasileiras, são mais frios, são mais individualistas. Então eu vim cheia de dedos. E para mim foi uma felicidade muito grande entender que no fim do dia somos todos seres humanos, a gente se conecta naquilo que a gente sente de verdade. A empatia, ela ultrapassa fronteiras. Então, quando a gente traz um produto ou um serviço que de verdade atende a uma necessidade, isso se traduz na conexão com as pessoas, né? Então, quando a gente pôde ter esse sorriso, esse abraço, essa aceitação da consumidora americana, para mim foi um dia de muita alegria. Falei assim, caramba, a gente conseguiu acertar isso aqui.
E essa entrega não é uma entrega de um produto capilar, você entrega um valor muito maior, porque nada mais interessante que uma mulher, um homem, qualquer ser humano, entrar no seu estabelecimento e sair de lá feliz, sair de lá realizado, sair de Uma lá referência com de autoestima, sem uma dúvida. autoestima muito forte. Então, isso você entrega independente da cultura que você está trabalhando. Então, eu vou falar um pouquinho. Fala, fala, fala. Desculpe, Não, só não, pode falar. um adendo rápido. A gente estava falando de trazer o time do Brasil para cá, mas uma coisa que foi fundamental para a nossa abertura aqui foi contratar também pessoas americanas, Ah, tá legal. porque esse equilíbrio entre o que é a o cerne do negócio, a cultura, tudo aquilo que é necessário para que você consiga ter sucesso num outro país, se complementa com um time americano que conhece conhece o comportamento local, conhece a cultura, conhece a língua, conhece, enfim, tudo aquilo que dá aquele sabor local ao negócio. Então, esse equilíbrio de trazer pessoas brasileiras juntar com uma equipe americana fez também digamos assim, o secret sauce, né? Uhum. O grande segredo do sucesso de conseguir ter um time que se espelhava na visão da consumidora. Porque deixa de ser um time estrangeiro e passa a ser um time do negócio, né? E o negócio ele passa a ser internacional. Perfeito. Isso, se me permite mudar aqui um pouquinho para a Vitória, isso faz parte influencia positivamente na aceitação do visto de uma empreendedora que está vindo para cá e não só está pedindo essa licença para atuar aqui, mas também está impactando, trazendo empregabilidade para o cidadão americano. Isso influencia na aceitação do visto. Como é que é isso, Vitória? Não, com certeza, Marcelo. Isso, na realidade, é o que é esperado, né? Então, faz parte do processo de que a empresa se estabeleça, que ela crescendo, ela tem que, de fato, inclusive por essa questão, essa interação cultural e do mercado, né? Atuar como vendas, por exemplo. Então, o empregador local, ele tem muito o que, né, agregar ali no crescimento do negócio nos Estados Unidos. Então, a gente trabalha muito aqui na Drummond nos projetos, trabalhando com organogramas, mostrando as equipes, e que as equipes geralmente são mistas, então, né, tem funcionários brasileiros, a gente consegue trabalhar com algumas pessoas, gerentes, diretores, mas também atuando com profissionais qualificados americanos, porque é um mercado ali que também tem profissionais muito qualificados. Então, essa é, digamos, a receita perfeita, né? Você falou de FDA para o seu produto em si, e para o profissional, ele precisa ter uma licença para trabalhar aqui nesse segmento? É uma licença que você tira nos Estados Unidos, Leila? Para atuar como cabeleireira, cosmetóloga, sim. É uma Tá. licença local, inclusive uma licença estadual. Ah, legal. Lembrando que não é à toa que o nome do país são Estados Unidos, né? Então, cada estado tem uma lei estadual fortíssima, às vezes até mais forte do que a própria lei federal. A gente está chegando nos 15 minutos finais. Deixa eu te fazer uma pergunta específica aqui. Depois eu queria que você contasse um pouquinho dessa tua nova história, além da Curl Lab, além do que você está fazendo aqui, que você vem ajudando empreendedores brasileiros nos Estados Unidos. Erros. Erros. O que que você não faria de novo? O que que você olhou e falou assim, cara, isso aqui eu não faria de novo e eu sugiro que quem está nos ouvindo não faça também, porque vai dar problema. Ah, eu não diria que foi um erro, mas eu acho que foi uma ignorância minha, que poderia ter sido um atalho e acabou me trazendo muitos dissabores, muitas dores de cabeça, porque demorou muito mais do que eu imaginava que demoraria, que é a construção de histórico de crédito. Quando a gente vem para cá, pela primeira vez, né, você não tem um histórico bancário, você não tem um histórico de crédito. Então, para você alugar um local, para você criar de um simples cartão de crédito a conseguir financiamento para o negócio, tudo é baseado no seu histórico, né, no seu credit score. Então, se eu tivesse tido esse conhecimento anterior, eu teria aberto uma conta nos Estados Unidos com muito mais antecedência,
para gerar, porque são vários fatores que fazem o seu número, né? Sua avaliação de crédito. E um dos grandes fatores é quanto tempo a conta tem de longevidade. Então, quanto mais antiga a conta for, mais chance você tem de ter uma avaliação positiva. E eu acabei fazendo isso só quando eu já estava aqui. Então demorou mais para conseguir ter um histórico e poder ter coisas simples, como eu falei, como cartão de crédito, como financiamento para empresa, para alugar um determinado local. E você sempre vai ser avaliado pelo seu credit score. Não importa que você tenha X milhões na conta, vai ser olhado principalmente como é que é o seu número ali de avaliação do seu credit score. Eu acho que isso eu não sabia e fez falta. E que é um misto de tempo e tempo mais a sua, o seu histórico de comportamental, né? De você Sim, estar sim, sua prestando adquirência. contas, não ter nenhum gap aí de endividamento que você não resolveu e por aí vai. Então, você sugere que as pessoas que estão vindo, duas coisas estou pegando da sua fala. Uma, o registro da marca, é importantíssimo. Mesmo do Brasil, você já pode fazer, porque te evita um monte de dor de cabeça quando você vier para cá. E, se possível, já contar a sua história para o governo americano. Ou seja, já abre a sua empresa, abre a sua conta corrente, mesmo não operacional, o teu custo é praticamente zero de Baixíssimo. manter isso, mas você já tem uma história regulada Exatamente. aí. É isso que você está falando. Exatamente, exatamente. E não só a marca registrada, mas o domínio também. Se você puder, por exemplo, a sua empresa tem o site .com.br, por exemplo, você vai ter que criar um site, não é necessário, fundamental, mas é muito louvável que isso seja feito, porque aqui as pessoas não estão acostumadas a usar o ponto .br, né? Então, Uhum. você fazer seu domínio .com ou .org, dependendo do tipo de empresa, também é muito importante, além do registro da marca. Então, fazer o registro do domínio, comprar o seu domínio, né? Fazer o registro da marca, abrir a sua empresa, ter uma orientação de onde abrir a empresa, porque dependendo do estado que você abra, você vai pagar muito mais impostos. Então, essa informação também é super relevante, né? De estar bem assessorado para fazer essa escolha. Que tipo de empresa você vai abrir? Vai ser uma LLC? Vai ser uma corporate? Tudo isso também faz diferença no fim do dia. Então, acho que ter essas informações antes e começar a montar esse plano de negócios já com tudo certinho facilita muito a vida. Perfeito. Deixa eu te pedir, então, um favor. Você fez essa jornada, já são 7 anos aqui, correto? Sim, E hoje você está devolvendo. Aqui nos Estados Unidos é muito legal que você vê assim, as pessoas que fazem uma faculdade, elas voltam muito como ex-alunos para a própria faculdade, o tal do devolver à comunidade aquilo que eles adquiriram, devolver ao ecossistema que eles vivem aquilo que eles aprenderam, para que atalhos aconteçam, curvas de aprendizagem sejam mais rápidas, etc. E a gente vê você hoje empenhada nisso e devolver para a comunidade, devolver para a comunidade brasileira esse aprendizado que você teve ao longo desses 7 anos. Como é que está esse teu dia a dia hoje? O que que você está fazendo? Conta para a gente um pouquinho, por favor, Leila. super tranquilo, né? Além da empresa, além de 200 outras coisas. Filho, marido, Filhos, maridos, uma vida etc, fácil, uma etc, vida. assim, na paz de Gaza. Mas, assim, eu faço com muito prazer. Eu sou consultora, a gente chama de Business Advisor, de uma Ok. empresa chamada Cultivate Advisors, que é focada em pequenos e médios negócios, e a ideia é poder estruturar esses negócios para o crescimento. Então, eu sou uma das advisors que ajuda essas empresas a fazer seu business plan, a olhar o seu negócio, a entender como crescer de uma forma mais rápida e estruturada, e não só focada na receita e no lucro. Isso é parte, é super importante, mas a gente precisa olhar o negócio como um todo, né, para que ele seja sustentável para o longo prazo. Então, tua estrutura de recrutamento e seleção, estrutura de marketing, produtividade, a estrutura de liderança, porque às vezes o empreendedor é sozinho e precisa montar um time. Como montar esse time? Como criar uma forma de delegação onde as coisas sejam feitas de uma maneira transparente e com accountability, né, como a gente chama, com todo mundo sabendo qual é a sua obrigação e podendo entregar da melhor forma possível e sendo reconhecido por isso. Então, assim, estou muito feliz podendo fazer esse trabalho.
No meu e-mail, acho que é o mesmo do final do nome da empresa, é leila@cultivateadvisors.com. Vou pedir para o Depois Lucas colocar aqui a no gente vai chat colocar, né? essa tua informação, mas continua, por favor. Mas fico super feliz de poder ajudar não só empresários americanos, mas principalmente empresários brasileiros que queiram vir para cá, que queiram fazer essa transição para o mercado americano e que possam contar com um atalho que é a ajuda de alguém que já está aqui e que conhece profundamente esse negócio e esse ecossistema, digamos assim. E aqui na Drummond, né, Vitória, a gente tem uma alegria, é até um pouco romântico que a gente fala, mas é verdade absoluta, essa quantidade grande de clientes que a gente tem. A gente vê uma empresa que começa pequena e se torna global, ela se torna uma empresa que consegue fazer frente a empresas globais que também vão tentar atuar no Brasil, então ela fortalece a marca, receita e moeda forte, o que é sempre muito bom, fugir das sazonalidades de receita, ela poder estar sempre flat ou sempre crescendo, aumentar o teto dela de expansão. Isso é muito bacana para empresas brasileiras. O empreendedor brasileiro é uma pessoa que a gente admira muito. Não é mole, tem que ser um pouco maluco, um pouco perturbado e um pouco criativo, né? Não dá, eu já fui empreendedor na minha vida, só a minha avó achava que era um glamour danado, e eu falava 24/7, domingo a domingo, dói um bocado, mas é um prazer que a gente tem aqui na Drummond, e eu fico imaginando, especificamente no caso da Vitória, o pessoal de imigração, porque o visto mexe com a família, né, Vitória? Não mexe só com a empresa em si. Você viu o depoimento da Leila, da família, de crianças, os filhos, já preocupados com os amigos da high school, já se preparando para uma universidade. Como é que é esse prazer da gente ver uma família aprovada e feliz? Não fala das coisas ruins, não. Fala da coisa boa para a gente ficar É uma feliz. rotina meio loucura, assim, né? Muitos clientes, muita gente atrás de nós, assim, mas é com muito amor, assim. Eu já trabalho nessa área há cerca de 6, 7 anos, né? 4 anos de Drummond. E o caso da Leila, eu posso dizer, a minha diretora é prova que é um projeto que eu gostei muito de trabalhar, que fez a diferença, sabe? Então é um prazer vê-la com a família, todo mundo bem nos Estados Unidos, em uma situação regular, né? Então, e a gente trabalha muito na Drummond com o time de Global Mobility como uma parceria ali. Não é apenas, estamos dando uma consultoria jurídica, né? Vamos apenas trocar e-mails. Então, a gente tem uma cultura um pouco diferente com os nossos clientes. Então, qualquer desafio que a gente tinha, eu já chegava na Leila, calma, vamos conversar. Pode falar hoje? Então, assim, É quase um consultório psicológico, que a gente só quer um ombro para chorar. Quando é que vai sair esse visto? Me fala, não aguento mais esperar, né, Vitória? Quantas vezes a gente. a gente compartilha as dores, né? Então, tem toda uma empatia. Então, é isso, Marcelo. Não é fácil, mas a gente, né, gosta muito de trabalhar dessa forma e o projeto da Leila foi de grande sucesso. Legal, eu vou começar a terminar aqui o nosso encontro. Obrigado demais por vocês duas, obrigado por todos que estão conosco até agora. Obrigado pelas perguntas, pela interação. Vitória, me dá aí um pouquinho de um panorama final para dar essa despedida. Me fala um pouquinho. A gente sabe que visto é uma sopa de letrinha, né? Tem visto de expatriação, visto de visita, visto de estudante, visto com loteria, sem loteria, visto de green card. Me fala um pouquinho nesse panorama hoje, migratório, que as pessoas recebem notícias às vezes um pouco desafiadoras, né? O que que a gente está pronto aqui para prover para quem nos procurar sobre essas questões migratórias, por favor. Claro, e quem tiver interesse pode entrar em contato comigo, acho que já compartilharam, né, o LinkedIn, tá o LinkedIn de contato. todo mundo, contato, É, tá. Como o Marcelo mencionou, é uma sopa de letrinhas, existem mais de 50 tipos de vistos só nos Estados Unidos. A gente também trabalha com imigração para o Brasil, América Latina, então é um time muito especializado em trâmites migratórios. Nos Estados Unidos, assim como a Europa, né, a gente está vendo bastante essa discussão sobre imigração, mas em termos legais, digamos, a imigração continua a mesma, né? Então, com o planejamento,
conversando com a nossa equipe especializada, a gente sempre consegue identificar oportunidades, opções. Então, por mais que seja um pouco assustador, né? É, também não acreditar em tudo que está ali na internet, né? Às vezes tem algumas notícias meio sensacionalistas, mas é conversar, estudar e viabilizar com que, né, a imigração seja também de sucesso. Obrigado demais, Vitória. E Leila, fala para a gente assim, o que que você gostaria de conversar com todo mundo que está aqui, uma mensagem final para quem está hoje migrando o seu negócio, migrando a sua família, migrando os seus investimentos para os Estados Unidos. Se você puder só dar um, um desfecho, seria muito bacana, por Claro, favor. claro. Eu acho que a gente tem que aproveitar nosso jeitinho brasileiro do bem, mais uma vez, sabe? A gente é capaz, a gente tem produtos Gostei disso, o maravilhosos. jeitinho brasileiro do bem, eu gostei de Ah, usar a esse gente tem negócio. produtos incríveis, a gente tem produtos, serviços maravilhosos, a gente tem uma capacidade de adaptação às intempéries da economia, a toda a burocracia, a toda a dificuldade que é fazer negócios no Brasil. Então, por que não acreditar nessa capacidade e trazer essa expertise para um outro país? Eu acho que às vezes a gente deixa de acreditar naquilo que a gente tem a capacidade, como brasileiros, como nação. Eu acho que a gente pode vir para cá e fazer uma história muito bonita de sucesso, com muito orgulho da nossa origem, da nossa brasilidade, sabe? E mostrar que é possível, sim, ter uma empresa brasileira, multinacional e com sucesso. Maravilha. E lembrando que não existe pré-conceito para competência, para capacidade, para intelectualidade, para impactos positivos. Isso não existe. Existe, obviamente, alguns problemas culturais em todos os países do mundo, mas isso nos Estados Unidos é uma coisa que é muito bem-vinda, né? Trazer qualidade é algo que o empreendedor brasileiro consegue fazer com muito esmero, não é isso? Exatamente. Meus amores, muito obrigado pela gentileza, muito obrigado por esse papo. Eu espero que todo mundo tenha gostado. Obrigado por estarem conosco. Essa apresentação ela fica gravada, depois vai para a nossa plataforma de YouTube para vocês poderem assistir a hora que vocês quiserem. Existe uma série de links aí para vocês entrarem em contato conosco. Eu fico aqui na região de Boston, a Leila está em Nova York, Vitória está em São Paulo, está em Rio, São Paulo. Então, os Estados Unidos todo a gente cobre, a gente tem pessoas no mundo inteiro, Europa, Brasil. Fiquem, por favor, super à vontade. A Drummond está aqui para servir vocês, tá bom? Grande abraço, ótimo final de dia. Tchau para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada.